só pra isso. Só que isso não tá no livro, tá? Não, Tudo eu sei bem, que não. tudo Isso não bem. tá Tudo no bem, livro. não tem... Não é. Polemiza, polemiza. O que aconteceu por foi o favor. seguinte, cara. Hum. No ano de 1775, nós tivemos uma reunião aí entre as principais empresas que vendiam protetores solares no planeta. Certo. E elas viram que a queda na venda tinha sido muito alta. Em 75. Em 76. 76. Foi essa reunião. 1976. 1976 foi essa Tá. reunião entre as principais empresas Perfeito. vendedoras de filtros solares Legal. aí do mundo. Então, essas empresas precisavam arrumar uma estratégia aí. E aí, tentaram trazer alguns conceitos aí para o mundo. Na verdade, eles já tinham, pelos bastidores ali, 72, 73, já tinham feito a galera organizar Paz de amor. uma comissãozinha lá, não, uma comissão de Brundtland lá, para falar sobre o desenvolvimento sustentável, parada disso aí. Eles falaram, ó, dá um migué lá falando de desenvolvimento sustentável para a gente poder arquitetar a parada de vender mais protetor mais para frente. Só que daí não colou muito essa parada de desenvolvimento Entendi. sustentável, ninguém levou muito a sério. E daí os caras falaram assim, a gente precisa chamar alguém de responsa para dar um migué nisso aqui. E aí ligaram para um cara chamado Al Gore. Ah, entendi. o E porquê. daí falaram pro Al Gore, ó, Al Gore, a gente precisa de alguma coisa, cara. A gente precisa de uma verdade inconveniente. Tá? Foi isso que eu assisti na faculdade. Pra quem foi puxou a isso. referência É. aí, né? A gente precisa de Foi uma isso que eu- verdade inconveniente. E daí o Al Gore pensou assim, cara, e se eu fizesse um Big Brother de ursos polares pra mostrar pra humanidade o derretimento das calotas, né? E aí rolou toda aquela historinha, o videozinho do Al Gore, né, e tal. E nesse momento tem muita gente que deve estar ouvindo e procurando no Google se teve essa reunião mesmo entre as empresas de protetores solares em 1976, né? É claro que eu estou inventando tudo isso que eu estou falando. Mas eu pareço intelectual quando eu falo tudo isso, né? Então, por isso que eu comentei sobre essa historinha aqui, tá? Mas, assim, isso tudo eu falei para dizer que, obviamente, eu concordo que há uma politicagem por trás dessa ideia do sustentável. É claro que a gente tem que ser sustentável, mas, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam disso. Assim como eu acho que nós temos que ter uma fé e uma crença, mas pessoas também se aproveitam disso. Abusam disso, da pessoa ter uma fé e uma crença e querer ganhar em cima disso. Assim como é a questão da sustentabilidade. Produtos mais caros, tipo, você chega para uma empresa e você fala para ela assim, ó, você tem que ser sustentável, tá? Você tem uma empresa. E o cara chega com uma proposta pra você e fala, ó, eu vim te trazer a proposta de sustentabilidade que você não vai poder recusar. Primeira coisa que você vai pensar, o que eu vou ganhar com isso? É. Uma disciplina que eu fiz no mestrado ficou bem claro que esse discurso de sustentabilidade é apenas discurso mesmo. Né? Inclusive, eu peguei um livro seu que falava sobre capitalismo consciente. Não é que as empresas, os empresários estão mudando a sua forma de ver o mundo, estão ficando mais conscientes. É por questões marqueteiras mesmo. É pela maleta de argumentos. É isso que eu ia falar. Ah, o consumidor hoje é mais exigente e ele é pautado por valores para consumir. O mercado entende que você tem valor para consumir e começa a entregar uma proposta de valor para você. Cara, o que eu tô falando aqui é complicado, porque é isso que É o que você vende. é o que eu vendo. É que, assim, se você for abrir uma empresa, você tem que ter proposta de valor. Um propósito. É isso que eu, como consultor de empresas, é isso que eu falo. Mas eu acho assim... Mas é curioso como que as coisas se encaixam agora. Porque assim, é valor propósito, né? É essa condição. E assim, quando a gente ouve o Nissim falar nesse sentido, o que eu vejo? Eu vejo que quando a gente fala de sustentabilidade, partindo do ponto de vista do que nós estamos discutindo aqui, sustentabilidade nada mais é do que sobrevivência. Certo? É isso. Por quê? O que era o nômade? O que o nômade fazia? Que eu comentei agora há pouco. Isso. Caçava, colhia. Caçava, colhia, mas o que ele fazia? O nômade, assim, eu ia lá numa determinada região, Isso. chegava lá. O que eu fazia? Esgotava todos os recursos que tinha lá. E depois ia Na pra hora outro. que não tinha mais nada, o Ia que eu pra fazia? Vazava, né? Saía. Aí o que aconteceu? Por que veio o conceito de sustentabilidade? Falei assim, olha, porque vai chegar um momento Que não dá dá mais. para todo mundo ser nômade. Exato. Você vai ter que viver numa determinada situação. Então, ó, para você viver em harmonia ali, para você se sobreviver naquela localidade, o que você vai ter que fazer? Mas Você mesmo vai ter assim, que Ti. preservar os recursos que são escassos para sua sobrevivência. Por isso, Ti, que eu... Por isso, sustentabilidade, de você, né, manter aquilo Por que isso, te Ti, que eu acho
muito idiota aquela pressão do Macron, por exemplo, em relação ao Brasil, em dizer que estamos acabando com a Amazônia. Bolsonaro criticou o Macron na época também, e eu também critico o Macron, porque ele até pegou uma foto de outro incêndio que teve em outro ano e postou, olha, tá acontecendo, o brasileiro não tá cuidando da Amazônia, né, por causa da soja. E aí, justamente depois que ele fez essa postagem no Twitter, ele e o parlamento bloquearam, né, a importação da soja brasileira para eles. Naquele momento. Mas por quê? Porque houve um lobby de produtores franceses que mandam na porra do governo francês, dizendo, pelo amor de Deus, dá um subsídio aqui pra gente, a soja deles estão melhor que a nossa. Entendeu? Já assistiram Pulp Fiction? Não tem aquela maleta... Um Pulp Fiction tem uma maleta que na hora que o cara abre, todo mundo fica espantado, que ela começa a emanar luz. É a mesma coisa. Chegou com a maleta de argumentos, na frente, como que você vai negar? E aí o que como. acontece? Ele vai falar que nós estamos descuidando da Amazônia e sem falar, cara, o Brasil tem potencial para ser o maior produtor de alimentos do mundo. Ele só perde porque tem produtores norte-americanos e lobby europeu barrando o avanço aqui no Brasil. Isso é o que eu entendi até hoje estudando o assunto. O ministro, até separei aqui, foi um dos ministros da Agricultura, vamos ver se está aqui ainda, ajudou a fundar o Embrapa, Alisson Paulinelli, foi na época da ditadura militar, ele foi ministro da Agricultura. Ele foi indicado esse ano para Prêmio Nobel da Paz, porque graças ao trabalho dele, de desenvolvimento de agricultura tropical e tecnologia dentro da agricultura, ele ajudou o abastecimento de alimentos no mundo. Sim. A China hoje é o maior consumidor da soja, do milho, de farelo em si. Os Estados Unidos é o maior concorrente do Brasil na produção de tudo isso. Então, é comum evidências de grandes latifundiários norte-americanos financiar ONGs no Brasil para falar assim, olha, INCRA, invade aquela terra lá, que ela é improdutiva. Olha, não protege aquela tal terra lá, porque aquela terra precisa ser reserva florestal. Então, a galera não presta atenção nisso tudo. E aí, o que vem por trás de tudo isso, o problema é o clima, é o aquecimento global, né? Para mim, tudo isso é argumento da burguesia então, para vender produto pro proletariado. Então, cara, assim, são essas coisas que me deixam um pouco emputecido quando eu vejo discursos lá, discursos cá. Eu confesso, assim, eu tenho dificuldade em acreditar nos dois lados. Porque são discursos de um lado para defender o ponto de vista e discurso do outro lado para defender o ponto de vista dele. Então, tem um ativismo com argumentos fortes, convincentes, e aí tem um mercado também com argumentos fortes. Não tem um meio termo, né? É difícil achar um meio termo. E o Brasil, igual você falou, cara, o Brasil é um país que tem um potencial gigantesco e já é, né, um dos maiores produtores em vários produtos aí, mundialmente falando. E o grande concorrente, igual você disse, é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é o grande concorrente ali, porque eles têm os cinturões agrícolas ali deles na parte central ali do país que bancam eles. E quando eles observam o Brasil tendo uma expansão agrícola, isso é um problema. Assim como é um problema também para eles a China se expandindo industrialmente falando. E daí o que você começa a ver se você pegar as notícias, não estou dizendo que a China não tem problemas de poluição atmosférica, tá, gente? Mas só olhar o peso que aquele ar tem. Exatamente. Mas assim, aquilo lá é o que os Estados Unidos precisa para falar, tem que barrar a produção industrial dos caras. Por causa disso aqui. Apesar de que falar de poluição num país onde tem 1 bilhão de pessoas, né, cara, é complicado. É complicado, né? Tipo assim, você não pode nem querer comparar a poluição da China com a poluição dos Estados Unidos, porque, olha a diferença de população. Né? Então tem muito tudo maior. isso, são várias coisas. Mas eu gostei do comentário que vocês fizeram aí a respeito antigamente, do nômade. Ele ia lá, arrancava tudo e ia para outro lugar. E era muito menos gente, né? Sim. E aí a parada começa a aumentar, você tem muito mais gente, então ou você controla aí o uso dos recursos, você tá morto. Ou ferrou pro ser humano. Sim. Só que vai comer de que jeito? Mas de acordo com várias
crenças aí, o lado bom é depois. Então, por que a gente tá tão preocupado com o lado que a gente tá vivendo aqui? Segundo né? Schopenhauer, né? Isso aqui até o final é só sofrimento, É né? lógico. Nossa, tá ótimo isso. Tá, e não tá sofrendo tanto É ainda, só né? sofrimento, é verdade. E aí eu acho interessante que tem muita gente que fala, ai, mas a gente tem que pensar nos nossos futuros aí que vão vir as pessoas. Ah, beleza, então o que você tem feito pra isso? Você pelo menos recicla o teu lixo ali? Mas- Ah, eu não reciclo. Você compra quantos celulares por ano? Você usa copo descartável? Eu tava vendo uma notícia hoje que a Alemanha tá pra banir lá a venda, né? De copo plástico, canudo, etc. Então, a gente tá um pouquinho longe disso aí ainda aqui no Brasil, né? Então, assim, por exemplo, só antes de você falar, né? Eu sou um cara, assim, que eu defendo muito o uso da incineração. Inclusive, o meu TCC na TCC foi faculdade isso, né? foi sobre a defesa Verdade. da incineração. É uma técnica cara e tal, sei disso, sei que no Brasil ela tem que ser implementada devagar. Mas assim, por exemplo, se você chegar pra mim e falar, Vinícius, você prefere a incineração ou o aterro sanitário? Eu prefiro a incineração. O nosso Nero preferido. Porque você consegue ali transformar o lixo em energia para ser utilizado. Aquele carvão que é produzido na incineração, ele vai ser utilizado de novo como energia. Vai. Ah, mas daí você vai poluir o ambiente. Tá, então você tem duas opções. Ou você polui um pouquinho mais o ambiente, ou você continua usando terras que poderiam ser usadas para agricultura para colocar lixo. Você que escolhe. Sim, e Porque com você o não- aumento da população, precisamos resolver o problema de abastecimento. Então, mas daí a gente vai morrer. Morrer todo mundo vai. Me desculpa, tá? Mas a gente vai morrer mesmo. Ah, velho. Tá, é. Sério, mano. Pô. Então, assim, sei lá, vamos tentar amenizar o lugarzinho ali que a gente pode plantar, né? E obter um rango ali. Ah, mas e dependendo da técnica ali, do investimento, você consegue poluir muito pouco a atmosfera. E aí a linha que eu sigo, né, de raciocínio sobre o aquecimento global, talvez mostre que essa poluição não seja tão significante quanto dizem que é. É né? igual a tal do o buraco da camada de ozônio, parece que a porra Exato. fechou né? esses dias. Eu aí. acho que o buraco da camada de ozônio ele foi feito pelo Wiki do Cavaleiro do Zodíaco. O Wiki de em al- Fênix, né? em A al- ave Fênix abriu o Eu, buraco, assim, né? eu desconfio que foi na luta contra o Chaka. Deve ter sido. Mas, Deve ter assim, sido. tem opiniões aí. Mas Mas pode falar. Ele ia não. falar ali. Mas só o que você falou aí de deixar para as futuras gerações, mas pra que deixar as futuras gerações? Os caras ficam vendo dancinha de TikTok na escada rolante. Ah, esse é o futuro. É o futuro não. da É, humanidade. se É o for ver por esse lado, não compensa muito deixar pra galera das futuras gerações. Mas eu não. acho que assim, é bem simples, cara. É meu pedaço de terra, minha vida e acabou. É essa a questão. Você quer sobreviver nesse planeta, é isso. Cara, é assim, põe o conceito de sustentabilidade, né? Pensa aí fortemente na questão do aquecimento global, como o Nissim colocou, né? Mas lembra sempre, né, que é uma questão aí que as empresas de protetor solar, né? Claro. Que É. criaram todo esse processo para vender mais protetor solar, como diz o É igual a Nissim. história dos gases, né, pra geladeira e freezer, né, cara? mesma Teve uma coisa. época que foi proibido porque... CFC, HCFC, puta que pariu. e daí um vai ficando mais caro que o outro. Exato. E tal. É, cara, mas é isso, sabe? Eu acho que assim, é bem específico. É assim, é meu cantinho, é meu pedaço de terra, minha vida. Seja feliz, siga o teu caminho e boa.